polêmica enorme sobre alguns ativos para emagrecimento. Com certeza você já escutou falar isso, eu quero até que você me fale. Muita gente fala assim, Ramon, o que a gente pode tomar para aumentar a taxa metabólica basal? Hum. Que vai aumentar o meu gasto, vai fazer mais termogênese. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nenhum suplemento aumenta a taxa metabólica de forma clinicamente relevante. Verdade. Todo mundo fala assim, a cafeína vai aumentar em 5%, o chá verde. Gente, se você fizer a conta de 5% da tua taxa metabólica basal, vai te dar, caloricamente, para fazer números, 100 calorias dia. Gente, isso é uma margem de erro que você está calculando ali, que assim, não dá para nada. Então, assim, a única coisa que aumentaria de forma expressiva a tua taxa metabólica basal são suplementos e medicamentos que não são liberados para uso humano e que o povo usa, por exemplo, não vou nem falar o nome. Aí sim você teria feito. Então, assim, tudo que nós vamos falar hoje não é com o foco em aumentar termogênese, aumentar o metabolismo de forma expressiva, porque isso não existe. Ah, mas o suplemento XYZ não aumenta de forma relevante. Só queria fazer esse adendo, porque isso gera um pouquinho realmente de confusão, e as pessoas acham que fazer um suplemento, eu vou emagrecer porque vai aumentar minha taxa metabólica, eu vou tomar chá verde. Não, isso é mentira, isso não acontece. Os mecanismos Perfeito. são outros. Isso. E o que aumenta de verdade a taxa metabólica basal é ganhar massa muscular, né? Exatamente. E treinamento físico, aí não tem muito para onde fugir também, não. Pois é. Aí tudo bem. Aí é uma coisa que vale a pena focar, né? Se a pessoa tá. Sem dúvida. Ah, não tô com uma taxa metabólica legal, meu metabolismo tá lento. Primeiro, tem várias coisas que podem estar prejudicando isso, que não vai ser um suplemento que vai resolver, assim, um suplemento específico, né? A gente vai usar suplementos para resolver problemas que estão reduzindo essa taxa metabólica basal, né? Então, uma pessoa que está muito inflamada, que está com alguma questão ali, uma biogênese mitocondrial prejudicada, tudo isso vai impactar, né? E aí a Sim, gente vai resolver isso, mas não é tipo um suplemento para exato. aumentar a taxa metabólica basal. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E quando a gente pensa assim nas vias de emagrecimento, a a gente já está desconsiderando que a dieta está sendo feita, tá? Não vou abordar muito dieta aqui, não. É suplementação na prática mesmo. Então, assim, eu sempre gosto, Lu, de começar, às vezes, trabalhar o estímulo mitocondrial. Eu acho que esse é o Uhum. primeiro ponto de partida que a gente poderia começar, porque sem uma mitocôndria satisfatória, em quantidade, em qualidade, você não vai ter onde queimar a gordura. Então, aí Perfeito. eu já vejo não digo que é um problema, mas, por exemplo, todo mundo fala da ioimbina. Ah, Uhum. Ramon, vamos usar a ioimbina. A ioimbina, ela tem um efeito, ela tem uma ação em receptores alfa-2, se não me engano, Uhum. que ela sim, ela vai aumentar um pouquinho da lipólise, que é a quebra da gordura, tirar a gordura do tecido de gordura e jogar no sangue. Isso é a lipólise. Só que a nossa lipólise não é o fator limitante. O nosso fator limitante é a beta-oxidação. É o quanto eu consigo jogar de gordura para dentro da minha mitocôndria e efetivamente queimar. E a única coisa que vai fazer isso é demanda energética, é treinamento físico, porque assim, a Uhum. lipólise até pode estimular. Então assim, vamos estimular bastante a lipólise. Tá bom. Mas se você não gastar essa gordura que está sendo mobilizada, ela volta a ser reestocada, ela é reterificada e estoca de novo. Então, assim, a Embina, não acho um suplemento ruim para emagrecer. Eu acho que ela pode dar um boosterzinho ali. Ela é neuroestatória, até pode aumentar a ansiedade, tem que tomar cuidado para quem é ansioso. Só Uhum. que eu falo assim, quer usar um pré-treino de manhãzinha, que você acordou cansado? Acho legal, porque isso, mesmo que seja um fator placebo para o teu cérebro, você vai lá e faz a sua atividade, você cumpre o seu dever. Porque sem às Isso. vezes isso você não consegue fazer, aí você é um problema maior depois. Só que assim, ninguém emagrece por causa de Wembina. Isso é um mito que eu já. Vamos quebrar também, vai. Vamos quebrar o mito também. O que acontece é o efeito na disposição, igual a Isso. cafeína, Exato. né? Então, a Exatamente. pessoa vai lá e vai fazer atividade física que, sem provavelmente esse pré-treino, sem o café e tudo, ela teria.
ela ia ser vencida É antes isso. pelo cérebro dela, Exato, né? exato, E exato, aí esse suplemento vai entrar mais ali em modulação de disposição para ela fazer o exercício físico e aí sim ter esse efeito. exato. E aí ele usado dentro de um contexto, né, com todo o sistema funcionando direitinho, uma boa biogênese mitocondrial, aí faz todo sentido, né? Exatamente. Mas é Para quem perturjão, contextualizar é mesmo. ioimbina. Isso. Na verdade, inicialmente, a ioimbina era usada para disfunção erétil e ejaculação precoce, né? É um dos mecanismos que médicos usam, às vezes, para isso também. Uhum. A associação dela com cafeína é interessante para treinar. Eu acho bacana, só que cuidado com a ansiedade que pode É, aumentar não, bastante, tá? não é para todo mundo, né? Quem já Não, de fica jeito ansioso nenhum. com cafeína, de jeito nenhum, porque ela vai aumentar um pouco a frequência cardíaca, né? Por essa Exato, ativação isso, aí adrenérgica. Aí quando ela se soma para cafeína, é para, exato, tipo, aumenta um pouco a temperatura corporal, frequência exato. cardíaca O e pessoal gosta de ansiedade. juntar os dois, porque o embina trabalha em receptor alfa e a cafeína vai trabalhar em receptor de adenosina. Então você tem efeitos sinérgicos ali, mas ninguém Uhum. emagrece por isso, tá? Exato. Perfeito. E Aí voltando à aí, mitocôndria, comecei a falar da mitocôndria. mitocôndria, É isso. né? A gente, tópico um, né? Depois de a primeira parte da live, esclarecendo Isso, mitos, parte isso. 2, tópico um, do que Mi- realmente funciona, mitocôndria. biogênese mitocondrial. O que funciona em termos de suplemento para mitocôndria? Ó, eu gosto de começar, sou bastante fã de berberina. Que a berberina vai fazer um estímulo interessante ali nas vias de AMPK, que é uma via do emagrecimento e da longevidade também, são vias, é a mesma via, basicamente, é oposta ao mTOR. E a berberina, principalmente em doses elevadas, tem uma capacidade de fazer o estímulo da biogênese interessante. Só que Uhum, eu tenho que pensar, às vezes, no combo, porque enquanto uma via eu estimulo a produção, ao mesmo tempo eu tenho que ter outros cofatores para ter uma mitocôndria sendo construída de forma eficiente. uhum. Mas o estímulo do MPK é uma via que sempre deve ser trabalhada no processo de emagrecimento. Então, Sim. a berberina, principalmente a dihidroberberina, que é o glucovantage, que é a melhor opção de todas pela absorção, é também mais onerosa, é mais cara, mas eu tento usá-la sempre. Do contrário, você pode usar a berberina também, tá? Uhum. E aí, né? E tem os clássicos, né? A gente, além de estimular MPK, colocar uma coenzima Q10, né? Que é PQQ, indispensável. Coenzima exato. Q10 tipo sempre, Essa aí né? O vai. que vai entrar sempre. Mas eu gosto muito do PQQ também, pensando em biogênese mitocondrial. E aí, o quanto a gente vai investir nisso vai depender do o quão desgastado tá, né, num paciente, essa capacidade de biogênese Sim, mitocondrial. Quando você nota que tem uma disfunção ali, né, que não, aí dá para entrar também um suplemento tipo um Reagev ou um Niagen, né? exato. Eles são similares, mas eles não são a mesma coisa, né? O Niagen é um suplemento que tem um valor bem mais alto, mas ele age mais na base lá. Então, assim, desgaste extremo de mitocôndria, É, talvez ele vai é. funcionar melhor. Ah, né, um passinho adiante, a gente pode usar um Reagev, que a gente consegue usar doses mais altas e tal. É que quando a gente pega os estudos falando do fluxo de NAD, quase todos os estudos, principalmente os mais antigos, falam da, do rebosídeo de nicotinamida, que é um Niagen, Que é o a Reagev. grande maioria. Então, assim, se a gente for levar como base a literatura, a gente tem mais respaldo para o Niagen. Para o Né? Eu, Reagev. particularmente, acho que gera mais efeito. Eu Uhum. prefiro. Particularmente, eu gosto mais. E, e se a gente for ver, assim, eu acho que o Reagev ele atua numa etapa um pouquinho posterior ali Do do, fluxo, do tá? fluxo. Então, assim, ótimo para 90% das Já pessoas. resolve. Mas o Niagin, ele ainda tá, tipo, mais no comecinho ali, quando a coisa tá lascada mesmo, Aí você vai nele. aí eu vou nele. Exato. É um suplemento que eu gosto bastante. Também. Então a gente pode entrar aí
né, na questão mitocondrial, mas um grande. E tem um suplemento que ele tem uma ação mitocondrial e ele é tido ali como um pré-treino, né? É o Meat Burn. Você gosta do. Eu gosto. Eu não é um suplemento que eu uso tanto, ali até é a padronização da. Não vou lembrar de cabeça qual que é a É, planta dele. Vou até ver aqui. Mas eu gosto. É um suplemento é um interessante. suplemento interessante. A principal função dele é justamente em via mitocondrial. É, Então, de mobilização esqueci também de qual é gordura, de a beta-oxidação, ele planta. atua bastante. Vamos ver E aqui, não é Midburn. um pré-treino que não causa ansiedade, desconforto. Ele pode ser usado inclusive à noite, Ele né? é tranquilíssimo. É É o extrato da o oliveira, da folha de oliveira. extrato da folha de oliveira, Ele é exatamente. bacana. Tô vendo aqui. E então é uma ótima alternativa de pré-treino para quem É treina à bom. noite e para quem é mais ansioso, que não consegue usar esses outros pré-treinos que Estimulantes. são mais Sim. estimulantes, né? Se a Legal. gente fosse pensar nessa associação, ó, a gente falou, então, da, do fluxo de NAD, que entra aí como fator secundário, o estímulo da biogênese mesmo, que é um fator primário a ser trabalhado. E se a gente pensar que esse indivíduo muitas vezes já está obeso, Uhum. tem aquele tecido de pouso mais, entre aspas, mais velho, mais difícil de ser mobilizado, é um tecido branco, a gente pode pensar em alguns estimulantes para tentar, o que a gente chama de beijeificar, né? Trazer esse tecido de pouso branco, que é mais inerte, para um tecido de pouso mais marrom. Aí eu penso inicialmente em dois, logo de cara. Tanto o citrocinensis, ele pode fazer isso. A gente tem Uhum. o morosil, que é o mais conhecido, tem o citrosin também, Sim. e tem a própria irisina, que é o clock, que também tem Uhum. um efeito interessante no brownie, né? Nessa mobilização, para a gente ter realmente mais mitocôndrias ativas no tecido adiposo. Perfeito. Aí dá para dar uma associação. Acho que o adipogen também faz um efeito legal nesse sentido, se eu não me engano. Deixa eu ver ele aqui, não lembro de cabeça depois, gente. Mas isso eu tenho que confirmar também, por conta dessa questão da irisina. É tanto É ativo, muito gente. ativo, é É muito muito ativo. ativo. Se manter E, atualizado nisso não é fácil. e a gente às vezes checa, viu, gente? Às vezes não sabe tudo de cabeça, não. Igual às vezes, Não qual sabe dose de tudo de cabeça? A cabeça, gente não não. lembra a dose de cabeça às vezes. Temos que checar bem. É, É isso mesmo. e O adipogen não também é? atua ali. Isso, Adipogen. exatamente. Diferenciação de mecanismo de célula de posta branca para madura. Para marrom. Marrom. Então, Exatamente. o citrocinensis, né, morosil, como é que é o nome da outra padronização dele que você Do citou? citrosin. Citrozinho Citrosin. morosil, que vai ser a mesma coisa, tá? São nomes como se fossem nomes comerciais, ali pode ter uma diferença mínima, mas vem da mesma fonte. O adipogen e o Clock. Que é a clock. irisina. Clock. Clock. O clock é mais novo, né? Ele foi O lançado há clock é pouco novo. tempo. Acho O que ano clock passado. foi inicialmente muito desenvolvido para a questão da parte cerebral, né? Uhum. Tanto é que é um dos ativos que eu gosto para proteção cerebral, mas ele também tem um efeito bem interessante na densidade mitocondrial das células de gordura. É bastante interessante o efeito dele. Eu gosto. Ótimo. Eu já tô fazendo um resumo aqui, com base para mim, para eu usar depois, gente. Vocês não têm ideia. Ah, tem um outro, ó. Falamos da marronzamento, vai vindo na cabeça. Tem um, não lembro do fabricante, é o Metabolade. Também tem efeito brownie. Eu acho que é da Florence, se não me engano, é da Eu Florence. acho que é. É. Então Perfeito. nós já falamos Então, um, falando dois, três, quatro ativos quatro para brownie. ativos para esse mesmo efeito. O legal de pensar em suplementação é isso, gente. É a gente fazer Não adianta a gente chegar aqui e botar uma lista de fórmulas para emagrecer, uma lista de suplementos para emagrecer, porque o que vocês Exato. vão fazer com isso, né? É a gente entender onde atua cada um, qual é a lógica por trás disso, para a gente conseguir montar as estratégias dentro de um raciocínio clínico. É isso que
que vocês têm que aprender, assim, quando pensa em suplementação, né? Quais os problemas aqui, e aí escolher um ativo ali dentro de um ou mais ativos, dependendo Uhum. da necessidade de associar, dentro de cada uma dessas estratégias, né? E aí E, pensar em trabalhar em ciclos. e até mesmo, Lu, às vezes até para questão financeira, porque eu vejo muita gente usando ativos similares, tudo junto. Uhum. Desperdiça dinheiro. Então, por exemplo, se o meu paciente ali já se queixa de parte cerebral, já saiu de um quadro infeccioso, que eu sei que tem uma neuroinflamação importante, e eu já estou pensando em usar o clock, não tem necessidade nenhuma de eu colocar, muitas vezes, um outro ativo de efeito similar. Então, eu vou usar um ativo apenas, que eu já trabalho, eu mato dois coelhos numa cajadada só, eu já resolvo o problema nas duas vias. Perfeito. Não, isso aí é o que eu mais levo tempo, sabe? Quando eu vou montar a suplementação, às vezes ali enquanto eu converso com o paciente, no final eu faço, né, vou montando e depois tenho cortar, sabe? Exato. Depois eu Sai tirando, vamos tira um monte de limpar coisa. aqui os excessos e procurar coisas que funcionam para mais de um problema do paciente, né? E o que eu Exato. tenho visto em grande parte dos pacientes que chegam para mim hoje em dia, tudo bem, eu acho que eu tenho um público que já chega já tendo feito muita coisa, né? Um perfil de paciente que já tentou muita coisa antes, mas eu tenho que enxugar suplementação, Uhum. geralmente, né? E as pessoas chegam tomando muita coisa mesmo, que aí perde o sentido ali. Exato. Beleza. Então falamos de questões mitocondriais, né? E do efeito Brownian aí sobre adipócitos. A gente tem que sempre lembrar em todo paciente com inflamação sistêmica crônica de também ter. E aí a gente pode usar ou não ativos que tenham um papel em mais de um tópico desse, mas é reduzir a inflamação. Paciente muito inflamado não vai perder peso. Não vai. Não vai. Impossível. O corpo entra numa estratégia de contenção mesmo de energia, né? Então a gente desinflamar e aí a gente vai lançar a mão de toda a gama aí de suplementação anti-inflamatória, claro, dependendo, a gente pode escolher isso de acordo com o principal sintoma ou fonte inflamatória, né? Se eu quero agir mais na parte articular, eu posso usar uma padronização de Exato. Boswellia, né? Exatamente. Que aí tem o BOSV, tem o MOVE também, que é Move. uma padronização em Ele é, 20%. ele é bem bom. O Move, quando eu preciso, hoje mesmo, paciente de um paciente com Crohn, eu fui no Move direto, que ele é mais É. concentrado. Eu Eu estou particularmente prefiro. fazendo o MOVE, às vezes, até direto para deixar menos cápsula, porque aí eu consigo Tá, usar a metade da dosagem, né? exato, E às exatamente. vezes tem isso, assim, na quantidade de suplemento. Sim, Então dá para botar mais compactozinho ali para o paciente. Mas as duas são boas opções, né? Cúrcuma, quercetina, o Chronic, que eu gosto bastante nossa, eu também. sou fã do Chronic. É, Para quem perguntou de dose, geralmente Chronic a partir de 500 miligramas, uma dose interessante. Cúrcuma depende. Uma cúrcuma boa, bom, tem basicamente, pensando em inflamação geral, tem tanto o o Curate Curcuveio e o e o Curcubeio. Curete. São excelentes opções. Ó, A eu dose só varia uso entre 100 a 200. Só uso esses dois. Não gosto de cúrcuma, extrato seco, padronizado, blá, 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 Nem blá. prescrevo. Não prescrevo. Ah, porque associa com piperina. Não. Tipo, isso aumenta a permeabilidade intestinal, É, inclusive, ficar usando muita piperina. Então, não gosto. Assim, prefiro uma cúrcuma que não precise de exato. piperina para ser absorvida, né? Então, Aproveitando, gente, senão a gente esquece, Lu, de falar para o povo. Essas questões de suplementação que a gente está falando, semana que vem, não, dia 15, dia 15. nós vamos fazer uma aula, assim, um estudo de caso real, tá? Eu e a Luana, a gente vai pegar exame do paciente, nós vamos discutir, mostrar toda a estratégia de suplementação do começo ao fim, com dose, nós vamos criar as formulações ali na hora, tudo baseado numa das coisas que vocês mais nos pedem, que é a resistência à insulina. Então, nós vamos pegar os exames, o caso clínico, vai demorar mais de hora essa Vai. aula,
não tenho dúvida nenhuma. Então a gente está reservando 2 horas ou mais para que vocês, junto com a gente, entendam como que nós dois juntos, a Luana muitas vezes na parte ali médica, eu na parte nutricional, o que eu falei de estratégia, tanto nutricional quanto da própria suplementação, Uhum. qual ativo a gente usa e o porquê. Ah, Lu, eu Sim. penso em usar esse ativo. Aí a Lu vai falar, Ramon, eu gostaria de usar o outro. A gente vai entrar num acordo ali para que a gente realmente crie a melhor estratégia para o nosso caso clínico que vai estar lá na aula. Vai ser bem legal, vocês vão Tá gostar muito. imperdível, gente, porque tem toda a base teórica dos suplementos e depois a gente vai montar esse caso clínico com vocês, tipo, pegando na mãozinha. É, Quero todo mundo é o beabá. aprendendo a tratar a resistência à insulina. Aí ninguém vai, não Vocês vão vai sair sobrar dúvida craque do disso. negócio. Craque. E aí, é um dos pilares aqui, tá? Se eu tiver resistência à É, insulina, vai ter que tratar a resistência à insulina não para o tem jeito. emagrecimento. Ninguém vai emagrecer com a insulina lá em cima, É, fazendo pico de. E ó, resistência à insulina, a gente não vai avaliar só através de insulina basal. Ah, minha insulina de jejum tá boa. Tá, isso não quer dizer que você não tenha, né? Tem vários sinais que já são indicativos de resistência à insulina. Eu até mandei para o Ramon outro dia, né, o exame de uma paciente que fazia uma insulina baixíssima de jejum. Peguei outro, assim, essa semana. Insulina de jejum baixíssima, hemoglobina glicada não tão baixa, né? Assim, aquela. Você pede uma curva de insulina fazendo muito pico, né? é. Muito alto mesmo. Eu tô E pegando aí bastante já. gente com insulina baixa. Tá bem comum ultimamente. Interessante isso. Sim. E aí, assim, insulina basal, ela pode dar uma guiada ali pra gente, né, num primeiro exame, mas ela baixinha não vai descartar a resistência à De insulina e jeito outras algum. coisas. Assim, tem esteatose hepática, já tem resistência à insulina. Com Não tem como certeza. você ter gordura no fígado sem resistência à insulina, né? Então, mas enfim, não vou dar spoilers, porque fica para o dia 15, tá? Então tá no link, né, na nossa bio Aqui no já. perfil. E assim Isso, que já terminar, tanto eu quanto a gente vai postar nos stories a chamada com o link para vocês se inscreverem, que aí a gente vai fazer uma aula lá no Zoom. Porque vai ter slide, vai ter tudo, tá? Aí vocês vão acompanhar realmente uma aula ao vivo. isso, bem mais estruturadinha aqui. Se vocês curtem as lives, lá vai estar bem melhor. E, Lu, só para fechar essa parte primeira, doses da berberina, que o pessoal vi que perguntou aqui. Berberina, gente, se for a berberina tradicional, pelo menos 2 tomadas de 300 para dar uns 600 no dia. Pode fazer em 3 de 300 para dar 900 ou 2 de 500. O problema é que ela dá desconforto gastrointestinal, então toma cuidado. E a berberina, se você quiser absorver melhor, associa com um pouquinho de extrato de alcachofra. Você melhora a biodisponibilidade. Uns 50 a 100 miligramas está bom demais para isso. Ou, se Perfeito. você quiser usar o Glucovantage, para o mesmo efeito, estímulo de MPK, estímulo de sensibilização à insulina e o estímulo de biogênese mitocondrial, aí você pode usar na casa de 100 miligramas do Glucovantage, que está excelente. Já vai começar a ter um estímulo bem interessante para vocês. Perfeito. E que, né? Então a gente falou de biogênese mitocondrial, da questão da gordura marrom, do processo inflamatório. A gente pode pensar também, né? Eu acho que é indispensável num processo de emagrecimento pensar em coisas que aumentam a saciedade, né? Boa, GLP-1. GLP-1, né? Então a gente vai, tipo, desde ter um bom aporte proteico, né? Fundamental, né? A gente vai pensar num whey aí também, né, para aumento de GLP-1. Claro que isso vai ser muito individual. Se a pessoa tiver com muita resistência à insulina, a gente pode dar uma piorada, né, aumentando demais aí alguns estímulos. Mas também suplementação de fibra, tudo que aumente a saciedade, né, nesse Proteína. aspecto. Proteína, fibra. E também pensar em modulação de neurotransmissor, né, para aumento de saciedade. Então, se você faz um estímulo ali, né, de dopamina,
dependendo do tipo de fome, aquela fome mais hedônica ali, né, vai para um estímulo de serotonina. Tem uns estudos que eu achei bem interessantes de suplementação de Hum, 5-HTP, mas em dose alta, tá? Era, hum. coi era coisa assim, eu ainda não tentei fazer isso, não. Mas tipo de 750 a 900 miligramas por dia de 5-HTP dividido ao longo do dia, Tá. mostrando assim, em estudo só com isso, controlado, mostrando aumento de redução de apetite nessas pessoas, Caramba. né? Mas eu fiquei pensando, deve ser um efeito, porque, por exemplo, quando você coloca um antidepressivo, né, inibidor de recaptação de serotonina, num primeiro momento você faz, né? Assim, muita gente emagrecia lá no passado, o pessoal não. É, Hoje em dia, com tantos recursos, não se faz mais isso. Mas vou botar uma exato. fluoxetinazinha ali para emagrecer e tudo. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí, né? Que esse 5-HTP Pode não uso ser. assim. Uso doses menores, às vezes, assim, para umas estratégias pontuais naqueles horários da vontade de doce, sabe? Uhum, Nossa, no meio da tarde me bate uma vontade de uhum, doce, tudo aí você deixa um 5-HTP ali, um safrim. Gosto uhum. muito do Crocus sativos para isso, O para fazer serenzo essa. pode ser usado também. O serenzo Serenzo é também. interessante. Serenzo também. E o Serenzo também vai dar uma regulada ali no eixo de estresse, né? Então, Exato, nas vezes quando de a gente tem uma cortisol. pessoa que tem mais, come por ansiedade, né? Fica beliscando ali. Eu gosto muito do Serenzo e gosto muito do Relora para Relora, isso. os dois. Muito bom. O Relora, assim, O Relora é bom. Pena que ele é mais caro, né? Mas ele é maravilhoso. É o meu preferido. ele é o melhor adaptógeno pensando em questão alimentar, Compulsão. sabe? Eu quero um adaptógeno para regular cortisol É, em pessoa que come quando está ansiosa. É é. Relora. Ele é bom. Se você conseguir fazer uma modulação, ó, de Relora, colocar aí 250 miligramas 2 vezes ao dia, de 2 a 3, tá? Você pode trabalhar assim. Mais um estímulo interessante de GLP-1, então assim, pensar num bom, melhorar teu consumo proteico, principalmente no café da manhã, importantíssimo. E ali por volta do meio-dia, eu já consegui usar um Akermat, por exemplo, para estimular o teu GLP e ter o Relora associado em 2 vezes ao dia, você tem um nível de saciedade bem mais interessante, tá? Então, para quem tem às vezes é mais compulsivo, aquela coisinha de ficar beliscando, você tem um poder sacitogênico bem satisfatório. Um outro ativo nesse mesmo sentido que eu tenho gostado bastante, assim, eu tive uns efeitos legais em alguns pacientes, foi o Ocibest, que também é É um um da Flora, adaptógeno da Floren, isso. isso, Ele tem um efeito ali na inibição da CONT, então vai aumentar ali a dopamina e, e fazendo esse efeito também de modulação do eixo ali do do eixo. estresse. É Tulsi, se eu não me engano, é uma padronização Tá. de, de Tulsi. Do, Uhum. do Holly Basil? Do Holly Basil, Tá, exatamente. tá. E Essa dá questão. uma saciedade, sabe? Eu testei em mim também, assim, Você usou? Você gostou? usei, gostei, assim, de sentir saciedade mesmo, Tá, por mais tempo, sabe? tá, Então, mas entra aí nessas mesmas vias, tá, né? De saciedade por modulação de neurotransmissores. tá. Essa questão do neurotransmissor é interessante porque a gente tem também o problema da falta de motivação das pessoas, né? Você começa muito motivado, de repente a motivação vai caindo e de repente você não faz mais nada. Não faz o plano para a atividade física. Muita gente às vezes fala assim, ah, eu não tenho energia, não tenho disposição e acaba não fazendo atividade física. Isso é mais impactante ainda quando a pessoa está num plano mais restrito, porque realmente se você abusar, se eu, como nutricionista, abusar na restrição, a, a pessoa fica fadigada e não treina. Aí isso é um problema, então compensa às vezes comer mais. Tem um ativo que eu gosto que é o Enstra, não sei pronunciar, é Extra. Enstra, alguma coisa assim, Uhum. que trabalha um pouquinho com a relação de dopamina também, melhorando o foco, concentração, e é cafeína free, né? Não tem cafeína. Então, Sim. para quem já é sensível, é uma suplementação válida
para melhorar um pouquinho a performance durante o dia. É a Alpínia galanga. Hum, É, e eu já usei o Extra porque ele também tem esse apelo, né, de melhora de foco, de concentração ali, justamente por conta dessa modulação, né, sim, de dopamina. sim, E aí eu tava vendo, eu tava usando eu tô usando, porque a galanga, ela é um tipo um gengibre, tá, né, o que eles falam que é o gengibre tailandês, né, tá, e eu ganhei a galanga em pó para fazer shot, sabe? Tipo como se fosse gengibre. tá, E agora que eu tô ligando uma coisa a outra. Eu tô usando no meu shot matinal boa. isso aí, mas não O, nessa go- padronização, né? Na o, planta mesmo. e o gosto é tolerável? Gosto de gengibre, um pouco mais Tá, apimentado que um gengibre. Eu gosto, assim, dá um. Mas o extra é uma excelente opção. eu Quando eu gosto. usei para foco de exposição, não tinha. Não foi essa a finalidade, mas gostei bastante do efeito dele. Ó, duas perguntas boas. O cara perguntou da mucuna para dopamina. Boa opção também, pode usar, tá? Melhora bastante a questão de foco. E a Nandinha F. Braga fez uma pergunta boa. Isso é clássico essa pergunta. Muita dificuldade em eliminar gordura no abdômen. Sou falsa magra. Alguma coisa ajuda a eliminar gordura? Ó, se você é falsa magra, eu como nutricionista, na hora de prescrever um plano, não abuso na restrição, porque se você não vai fazer recuperação de massa muscular. Então, primeiro ponto, faz um plano mais neutro, mas você tem que aumentar a atividade física. Não tem jeito e vai botar cardio. Então, assim, é treinar a musculação no mínimo 5 vezes por semana, com cardio, se possível, 4, 5, 6 vezes por semana, tá? E nesses casos, nessa gordurinha mais de abdômen, modulação de cortisol. Sono é importantíssimo para isso. Se você não dormir, teu cortisol sobe e essa gordura não sai nem. Nossa, é impossível sair. E tem um residual que às vezes não sai mesmo, tá, gente? Às vezes a gente tem que estar consciente de falar, isso aqui Isso não não vai sai. Eu sair tenho com. aqui um pouquinho do lado aqui, gente, não sai. Eu posso entrar numa inanição, eu perco toda a minha massa muscular, não perco algumas coisas. Aí a gente vai para um procedimento estético. Uhum. Só que 90% do que as pessoas reclamam, se alinhar bem o planejamento, dá para ter um resultado fantástico, tá? Mas no caso de falsa magra, eu teria uma conduta a princípio, sem saber os exames, nesse estilo que eu te falei. E aí tem que ganhar massa muscular, né? Mas não tem jeito, Não tem é jeito. impossível. Vai ser um foco até da suplementação, vai ser nessa recuperação muscular, em fazer Exato. estímulo, né? De- Por exemplo, para você, Nandinha, nem estava aqui na pauta, mas um suplemento que eu usaria era a padronização da Garcinia com Cinnamon Tamala, que é o Sindura. Esqueci o nome dos dois ativos Uhum. lá. Não, cada nome difícil que o povo bota, Luana do céu, eu não gravo esses nomes. Eu nem tento falar às vezes em live, porque eu me confundo o truco, os trocadilhos dos nomes. Mas é o Sindura. Você pode Endurance. usar o Sindura ali na casa de 700, 800 miligramas antes do treinamento físico, 1 hora antes. E quando você não treinar, você usa no café da manhã. É um ativo super interessante para melhora de performance, melhora de força, massa muscular e para a parte de gordura corporal também. É um Uhum. ativo que eu gosto muito nessas questões. Quando é um falso magro, por exemplo, vai muito. Na verdade, vai bem para muita gente, tá? Mas é um ativo que eu particularmente gosto. O Garcinia mangostana e Garcinia mangostana, ele Cinnamon mesmo. Cinnamon tamala, Camala. ele mesmo. Isso. É um Que é ativo padronizado em alfa fantástico, mangostina e gente. rotina. Isso aí. Não tem outro, tá? Só tem o Sindura, eles têm É. patente. Não tem como comprar separado, vocês vão comprar o Sindura e ponto. Ó, a Flávia tá aí, amo vocês, ó. Saudade. Ó, Gente. Sara, eu falei da Ioimbina no comecinho da live. Depois, hora que finalizar, vê o comecinho da live, que a gente falou da Ioimbina logo no começo, tá? Perguntaram aí, e era um dos tópicos que eu tinha pensado, justamente isso, qual suplementação para modular cortisol, estresse e ansiedade. A gente falou Uhum. desses adaptógenos que já têm efeito aí no aumento de saciedade, tipo uma Relora, um Ocibest, também vai modular cortisol. E a gente pode pensar numa ashwagandha também, né? Um excelente aí. Para pessoas mais ansiosas, eu acho que eu iria para um Eu, ashwagandha
Quando a gente Gosto. não tem uma ansiedade tão evidente, mas tem mais padrão ali compulsivo alimentar, eu iria para um Relora ou um Ocibest. Perfeito, Eu perfeito. ficaria entre esses. Ó, lembrei de uma coisa, Luana. A gente falou de. Ó, a gente volta um pouquinho, rebobina aí a fita. Quando a gente falou de estímulo mitocondrial, tem um ativo que chama mitocondrin. Lembrei agora também, que é um Verdade. ativo interessante e muito esquecido, mas que a gente tem às vezes na carta na manga para fazer prescrição, tá? Uhum. Mitocondrin. É interessante também. Mitocondria. Usei muito, ele anda meio esquecido mesmo, né? Por isso Ninguém que é fala bom dele. isso aqui, que é importante relembrar. E um outro subtópico dentro de tudo isso que a gente não pode esquecer durante o processo é estimular processos de detoxificação, né? Porque senão vai engasgar, né? Exato. O Esse fígado emagrecimento. sofre. Fígado sofre, então se não trava. Sabe quando a pessoa entra no platô ali, principalmente, né? Depois de perder uns Uhum. quilinhos, entra num platô, não está conseguindo evoluir, tem que estimular a detoxificação. Você já comentou do status de alcachofra, que você usa, na verdade, para aumentar né, a absorção de berberina, mas ele entra aí com uma possibilidade da gente Uhum. já estimular a detoxificação. A gente tem o Altilix, né, que é uma Que é mais padronização excelente, padronizado, ele é mais potente. mais potente do extrato de alcachofra. E aí tem várias possibilidades, né? E A o NAC? gente, uma silimarina, um O NAC. Eu falo tanto de Não, ó, NAC, gente. você me deu coragem de estimular de começar a Altas usar doses de altas NAC. doses de NAC, né? Em alguns casos. Eu só tenho um pouco de cuidado, assim, porque como eu pego, às vezes, uns pacientes mais alérgicos, coisas assim, a gente tem que É, só ter cuidado com tem. em dose alta, tá? Né? Dose Sim. baixa tranquilo, mas fazer estímulo ali de É. estamina, né? Em doses muito altas. Então, Mas você sabe que eu tenho um pouquinho de hipersensibilidade de histamina. Tanto é que, por exemplo, queijos maturados, eu sinto realmente um pouquinho. E semana passada, no pré-congresso, uma semana antes, agora eu já desmamei. Eu estava usando 1.200 3 vezes ao dia, quando dá isso? São 200, 2 de... Peraí, cabeça agora não tá dando não. Vezes 3, eu estava usando 3.600 gramas de NAC dia. tá. 3.600 miligramas. 1.200 de manhã, fraciona, né? 1.200 de manhã, 1.200 à tarde, 1.200 à noite. Para estimular mais glutationa para a parte cerebral. Não sinto nada, Lu, vai Nada, tranquilíssimo. nada. Que Nada, legal. zero, zero, Boa. zero. E tem Zero. isso, né? Algumas coisas a gente vê ali na teoria. Eu costumo usar até 1.200, né? E aí, com bons efeitos, e nunca tive, né? Casos assim de piora, mas estava um pouco com receio de aumentar mais que isso. Mas acho que super vale a pena numa Eu acho estratégia que vale. pontual, né? Não para uso contínuo, mas para uma Não, estratégia não é contínuo, pontual. exatamente. Contínuo a gente pode deixar assim, contínuo por algum tempo, vai, até mil e Contínuo por 30 duzentos dias, Isso. exato. Então, mas interessante isso, de fazer um estímulo mais pontual aí. Porque, por exemplo, você falou, imagina uma pessoa que está obesa, está acima do peso, já está com gordura no fígado. Você tem que estimular essa detoxificação para essa gordura ir embora, para fazer essa metabolização. Então, se você consegue já, coloca lá um pouquinho de extrato de alcachofra para dar um suporte base. Sobe bastante o NAC, você já dá um suporte para esse fígado, principalmente para o gama GT, que vai estar alto, muito possivelmente pela obesidade, e a detoxificação que está realmente sofrendo um gargalo, você já consegue fazer uma boa normalização do processo. Sim. Aí, então, a gente pensaria em NAC, no extrato de alcachofra, né? Como, por exemplo, o Altilix. Uma silimarina pode ser usada. Gosto ali para ciclar, né? Com outros ativos. Tem um ativo que ele é bem esquecido, mas eu gosto bastante para detoxificação, que é o Desmovit, da Verdade. Biotech. Para baixar a enzima É um hepática não tem igual. hepatoprotetor. E ele, assim, ele é super seguro, assim, ele foi estudado, inclusive, em pacientes durante quimioterapia, né, para fazer hepatoproteção. Tá. Então, ele não usa as vias do citocromo P450, então não dá interferência com Medicamento. medicamento, com quimioterapia, com nada disso, Bem lembrado. e é um excelente ativo aí para super seguro, né, assim, até para deixar o uso contínuo por mais tempo. E bem legal.
O ácido alfa-lipoico entra muito bem também para ajudar, né? Como antioxidante, mas também fazendo esse aporte aí de hepatoproteção, de estimular vias de E detoxificação. para E proteger o a mitocôndria é uma maravilha, a membrana maravilha. mitocondrial. Assim, eu tenho usado cada vez mais ácido alfa-lipoico na hora de resumir a receita. Tipo assim, eu quero uma coisa que pegue nessas três coisas aqui Vai nele. e aí vai nele, porque é um suplemento bem coringa, né? Um outro suplemento que eu tô usando cada vez mais, pensando em detox, né? E pensando em fadiga e tudo, porque tem chegado muito paciente nesse tipo, cansado e no processo, né? A gente precisa estimular a detoxificação, mas também tem muita queixa de fadiga para conseguir fazer as coisas. Isso embola é a acetil L-carnitina, que ela tem um efeito aí, assim, essa da a associação com o ácido alfa-lipoico dela é muito boa, né? Fica bem sinérgico ali. E aí ajuda tanto nessa parte cerebral, né, de melhora de fadiga, nessas vias de detoxificação também. Boa. E até para puxar a L-carnitina, que é uma coisa para fertilidade é interessante também, tá? Para Uhum. mulheres que querem engravidar, carnitina acaba sendo uma boa pedida também. Para homem também, tá? Melhorar o espermograma. Perfeito. A Tati fez uma pergunta boa. Qual a diferença básica entre ashwagandha e KCM66? Por padrão, KCM66 é padronizado, é maravilhoso, só que é um insumo farmacêutico. Então a gente como Nutri, não sei se você é nutricionista, a gente não pode prescrever KSM66. Então tem que cair na ashwagandha. Mas o KSM é melhor. É, as padronizações, a gente sempre tem uma certeza ali maior, né? De quantos por cento tá cada coisa. Então tem mais estudo, né? Mais estudo controlado, fica um pouco mais fácil. Mas gosto muito do KSM 66 e do. Tem farmácia que você vai mandar a ashwagandha, vai vir o KSM Exato. 66, viu? Às Então, vezes você pede a KSM66, eles mandam ashwagandha. isso aí, isso é o Isso é um contrário, por problemão. exemplo, você É, pedir ashwagandha e vir SM 66, não até tem problema, tudo bem, tá? é exato. Não tem problema. Você pediu a planta ali no genérico, ele te mandou uma versão padronizada da Exato. planta. Perfeito. O contrário não deveria acontecer, tá? Aí é fiscalizar direitinho. É, Porque se você, né, tá pedindo uma padronização, isso tem que ser respeitado. sim. Mas aí, por isso, você tem que ter um bom relacionamento com É, farmácias de tem que confiança. confiar bem onde você vai prescrever. E Porque. perguntaram da berberina com alcachofra ser na mesma cápsula. Sim, você manda manipular na mesma cápsula. Pode ser em duas cápsulas, não tem problema. Só que você, desde que você tome as duas de uma única Ajuda. vez, tá? Põe junto, é melhor, mais fácil. E quando a gente pensa também em vias de detoxificação, um outro ativo que eu acabo usando, porque geralmente a pessoa vem também com a queixa de retenção de líquido, é o Cactin, né? Ou o Cactinha. Cactix, né? São a mesma coisa. Tem o Drenon C também, que é bom. O Drenon C, Drenon sim, C para fazer retenção, mesmo princípio. mesmo. Interessante. Então aí a gente já tem um estímulo ali detox e ao Direto. mesmo tempo a gente está trabalhando retenção de líquido, né? Exato. Nesses pacientes. O que mais a gente pode pensar aqui? Pensar em Tem, intestino sempre. tem os inibidores. É Hum. um pouco controverso, eu particularmente não gosto, tá, gente? Acho que a Luana também não, mas trabalha com inibidores de absorção de gordura, inibidores de absorção de carboidrato. Porque, Lu, olha isso, todo mundo reclama que tem gases, né? Distensão abdominal, tudo. E vai lá e use um inibidor de bloqueador de carboidrato. Você vai fermentar mais ainda. Só dá desconforto, gente. Sim, Por uma situação ou outra, olha, para mim não se justifica, sim, sinceramente, tá? No também longo acho. Sim. prazo isso é ruim Só para se. intestino, não, não, Não. E nada aí você disso me vai piorar. convence. Você vai piorar o processo, porque você vai ferrar o intestino. É a mesma É, coisa que o pessoal usando Orlistat para emagrecer. Gente, E infelizmente eu ainda vejo muito médico prescrevendo, viu? muito. Muito. Assim, você ferra a microbiota
Você vai perder peso num primeiro momento, mas depois, tipo, isso vai empacar e você vai ficar mais inflamado e vai ser mais Sim, difícil perder. Então, não faz o menor sentido. E assim, você perde de uma maneira nada saudável, né? Assim, reduzindo a absorção de vitaminas, é. minerais, nutrientes. Então, não faz o menor sentido. Assim, beleza, um inibidor desse, né? Tanto de carboidrato quanto de gordura, e aí a gente tem vários ativos, né? O Bean Block, a Lúvia, né? O Ocralin que puseram aqui, que O eu esqueci dele também. Ocralin, verdade, é a mesma coisa. Eu Não não gosto. gosto. Não Não prescrevo gosto do nenhum deles. Ocralin. Isso aí, tipo, vai ter efeito negativo a longo prazo. E daqui a pouco tá tudo chegando com É. queixa de distensão abdominal, de desbiose, e você gerou um outro problema. Sabe o que que eu já vi, Lu? Olha, a hora Ah, que eu vi aqui, eu falei, não, não é possível que eu tô vendo isso. A pessoa tomava o inibidor e tinha gás. Aí sabe o que que o médico fez? ah, Toma enzima. Um inibe e outro digere. Não tem sentido nenhuma coisa não, dessa. Eu vi, eu juro que eu vi essa prescrição. não tem sentido. Assim, nenhum inibidor me convence. Nenhum. Olha, tipo, e a pessoa tá, né, comprando dois suplementos que um anula o efeito do outro, Exato. e aí você não tem efeito nenhum. Exato. Não, não dá para entender. Sinceramente. Então, assim, não é sair tomando tudo que a gente vê pela frente, né? Isso aí tem que ficar muito claro. Não é quanto mais melhor. Às vezes eu, Exato. eu vejo uns empilhamentos de suplementos que não fazem sentido. A E, gente não sabe nem o que está fazendo efeito. Tem tanta coisa ali, e aquelas você não sabe o que está cápsulas funcionando. e outra coisa, assim, é saber o que combina com o que em determinado momento da sua estratégia, tá? Não gosto daquela suplementação que tem 30 ativos diferentes, Também não. tá? Numa mesma cápsula e você fraciona ao longo do dia. Meu, sabe? Tipo, É, não, assim, tipo, você tem que entender o que cada suplemento ali está atuando em determinado momento, entendendo esses estímulos, senão até atrapalha uma absorção do outro, o efeito do outro, fora que não é a mesma, não é tudo que você vai na mesma cápsula. Você não exato. vai botar probiótico com fitoterápico junto, com. É. Não, E sabe? assim, tem ativo que é melhor absorvido com comida, tem ativo que tem que ser de estômago vazio. Sim. Por exemplo, silício. Vai colocar um ex-nutri. É estômago vazio, não é Mas, com comida. Você vai colocar alguns fitoterápicos que não é lipossomado, por exemplo, tem que ser com comida. sim. Aí o outro pode ser em jejum. Então vira uma salada que você não absorve Isso. às Tem vezes um alguns monte de coisa que tá ali. que beleza, tanto faz, mas tem coisa que realmente não seria o ideal, né? Aí não Exato. adianta sair colocando um monte de coisa. Exato. E aí a gente tem que pensar, claro que a gente não vai entrar nesse subtópico aqui, porque seria um mundo de coisas, né? Que sem tratar intestino também fica difícil, né? O processo de emagrecimento. Então, isso mais um motivo da gente ter cuidado com esses in- redutores, né, da absorção de gordura e de carboidrato. Sem Certo? falar que, gente, é perigoso, às vezes vocês tomam isso. Imagina, você vai tomar um Ocralin. Como é que chama aquele da gordura famoso? Deu branco agora, ó. Olistat? Orlistat. Você toma isso, você vai lá comer um hamburgão, uma feijoada. Gente, você sai pra correr no banheiro. Não tem condição uma coisa dessa, qualidade de vida não existe. Não, Não, reza a lenda que no lançamento do Orlistat, né, na época que foram divulgar para os médicos, aqueles jantares de indústria farmacêutica, levaram. Tipo, não sei quem teve essa brilhante ideia, deve ter sido para provar o efeito do. Mas começaram a fazer esses jantares, chamar os médicos, isso é comum, né, na indústria farmacêutica ali, quando você tem lançamento, em churrascaria, para lançamento de Orlistat. Eles, né, te davam as amostras, algum... e depois misericórdia. um Era Deus bom nos ter bastante acuda. banheiro na chascaria, né? Não dá, gente. Tem casos sérios disso aí.
de gente que se excedeu no lançamento do Orlistat e passou vergonha. Não. Então, Giovana, sim, silício é de estômago vazio, tá? Longe de refeição. eu gosto muito de deixar antes de dormir, Antes de dormir. porque, né, antes de dormir aí você pode botar ali o silício junto com algumas vitaminas, minerais ali, pensando em alguma estratégia para unha, para cabelo, né, se isso for o caso, e você já deixa ali antes de dormir. Silício é uma coisa que você não precisa parar nunca, tá? Se der para manter, financeiramente falando, mantenha. Não é um suplemento que você precisa fazer pausa. Não, principalmente a partir dos 40 anos, a gente tem uma redução importante, né, de silício no corpo. É um mineral que a gente não encontra É, muito em alimentos, então não tem fonte. não tem fonte, né? Sabe o que que tem silício? Mas aí eu não recomendo, tá? Cerveja. Aveia tem também, mas você tem que comer 1 quilo de aveia, não faz sentido Exato. isso. Então, mas enfim, né? Isso aí foi assunto da... Se querem saber mais desses ativos, voltem na live anterior que a gente falou bastante É. sobre tudo isso, E certo? ó, gente, só lembrando vocês, na dia 15, já tá aqui no link do meu perfil, já tá no link do perfil da Luana. Nós vamos fazer uma aula ao vivo dia 15, com slide. É um estudo de caso real que nós vamos colocar e como que nós fazemos toda a conduta e estratégia de suplementação, tá? A gente vai focar muito nisso. O caso é tal, ele apresenta esses exames e o que a gente suplementa. Vou usar isso por causa disso, aluno. A gente vai discutir, a gente vai fazer um bem bolado e vai criar ali uma estratégia. A estratégia não está pronta, tá? A gente vai criar essa estratégia com vocês. Então, aqui no meu perfil, no da Luana também, e nos stories que a gente vai postar assim que a gente finalizar, vai ter para vocês fazerem a inscrição. É gratuito, vocês não vão pagar nada. Você só tem que se inscrever porque a gente não vai fazer pelo Instagram. Sim. Nós vamos fazer lá pelo Zoom, numa sala fechada só com a gente. A gente mostra a tela, a gente fica ali, qualquer coisa vocês podem perguntar no final, porque vai ser muito legal essa estratégia e como que realmente a gente faz o raciocínio junto na nossa prática. Sim. Tô ansiosa, porque eu vou aprender muito também. Só Vai de ser legal, vai ser bem legal. montar essas aulas em conjunto, É muito bom. nossa, acrescenta muito, né? Porque amplia. E é isso, assim, esse é um tema que a gente tem que se atualizar constantemente, né? Então, mesmo. Pode participar, tá? Mesmo para quem Todo não é mundo, profissional. Todo todo mundo que mundo. se interessa por suplementação, que quer aprender mais sobre o que fazer ali, tipo de estratégia avançado mesmo, tá? A gente não É vai dar. avançado. Não é Não, o beabá. A gente, claro, a gente vai ter que passar pelo beabá, então todo mundo vai entender, né? Mas, claro, numa linguagem que todo mundo entende. Mas vamos. A ideia é aprofundar mesmo o que existe de possibilidade de suplementação em resistência à insulina, indo além ali, tipo, ok, berberina, tudo que a gente já sabe, mas o que mais, né? E o porquê cada coisa e como combinar essas coisas dentro de uma estratégia. e não é só falar do ativo, tá, gente? Nós vamos falar da dose, nós vamos montar a fórmula, como se fosse mandar para a farmácia. Então, por Sim, exemplo, não vou falar, mas o ativo X tantos miligramas, ativo tal tantos miligramas, ativo X tantos miligramas, tomar uma dose no café da manhã. E uma outra forma, tomar no almoço ou antes do jantar. Um sim. exemplo. É tudinho, gente. É mastigado, Pegando a realmente mão, exato. É isso aí. Vocês é vão isso gostar aí. bastante. E é gratuito, tá? Tem só a inscrição lá, só Posso para vocês receberem o link do escrever. Zoom. É só isso. Então Lu, tá mais bom. algum ativo? Putz, assim, é isso, né? O emagrecimento, depois quero, a gente pode pensar em destrinchar mais algum desses pilares do emagrecimento dentro de uma outra abordagem, mas acho que a gente falou sobre os principais aqui, né? Só relembrando, a live começou, né, esclarecendo os mitos de que não tem essa de aumentar a taxa metabólica basal, só realmente Eu desanimei aumentando tanta gente, eu acho, massa nisso. muscular. Eu acho. Porém, eu gosto muito, mesmo assim, desses ativos para dar aquela levantada no ânimo, tá? Hum?
é uma estratégia motivacional, praticamente, porque você vai conseguir fazer exercício Exato. físico de forma melhor, Você faz a né? tarefa de casa. Para você conseguir fazer. É basicamente para isso, né? Que aí te dá um boost ali de dopamina na hora do treino e aumenta o seu rendimento. Falamos de biogênese mitocondrial, falamos do efeito Browning, né, da gordura, falamos de redução do processo inflamatório, de eixo de estresse, que é super importante no processo de emagrecimento, de detoxificação, incluindo, né, essa possibilidade de agir na retenção de líquido, né, que é uma queixa comum, principalmente em mulheres quando a gente tem questões hormonais envolvidas também, mas aí já é tema para um outro momento. Uhum. E da suplementação para ansiedade. Então, tem bastante coisa aí para vocês já irem pesquisando, pensando. Eu vi que alguém me perguntou aqui o nome do suplemento que eu falei que aumentaria a taxa metabólica. Gente, eu não vou falar. Esse eu não falo, tá? Depois vocês vão querer tomar, não vou falar, não. Você sabe qual que é, Lu? Não sei se eu estou Não. pensando a mesma coisa que você, não. Agora, Tá. suplemento. Depois eu te conto ali, né? Não, tem Não, não hormônio, suplemento. tem Não, não, não. suplemento, eu não tô. Não é suplemento, não. É que a Ah, galera tá, não é suplemento, toma. não, né? Não, não é suplemento, não. Nem pode vender isso no Brasil. Mas o povo Não. toma. O povo traz de fora e compra em algumas lojas diferentes por aí. Esse Tá aumenta. muito por dentro. Esse aumenta. Esse aumenta em 30%. Mas não A taxa metabólica. infarta, não? Então, esse é o problema, né? Exatamente. Ele se liga em receptor beta de uma forma pesadíssima, tanto em parte pulmonar quanto cardíaca. Então, é um problema isso. Só que tua taxa metabólica aumenta em 30% em repouso, né? Isso é muita coisa. Mas Mas o que faz isso? Questão taquicardia gera muitos cardiovascular, sintomas. Não, aumento não, de pressão não, arterial, nossa, zero. gente, Eu só quis não. esclarecer porque existe uma diferença entre isso e as outras coisas. O pessoal acha que usar uma cafeína vai gerar aquele mesmo efeito. Não, não se iludam em relação a isso, tá? Não. Até Usar a perguntar algum cafeína suplemento. é, vai te deixar motivado para Exato. treinar, só isso. Igual perguntaram aqui, algum suplemento com efeito do Monjaro? Não, gente, impossível. Não, nenhum. Nem Não. do Ozempic, tá? Nem chega nem perto A gente dos tem injetáveis. o que a gente mais tem ali de aumento de GLP-1, né? Que de suplemento, que não seja proteína, tem o Akermat, né? Ele tem esse apelo, mas, gente, nem se compara o Não chega efeito, né? perto. É tipo assim, ok, age na mesma via, mas é um percentual ali óbvio, né? Pode ser um boostzinho Exato. para quem só quer um boostzinho, mas Eu não falo vai. assim, o Akermat é um estilete e o Monjaro é uma bazuca. É Exato, tipo isso, é essa tipo comparação, isso. tá? Não tem como comparar, é impossível. Uhum, perfeito. Então é Feito. isso. Então, ó, se inscrevam. Estamos Dia esperando 15, hein? vocês dia 15. Combinado? Já recebi aqui informações de que já temos inscritos. Já eu resolvi aqui também. Ó, gente, a ashwagandha, só respondendo vocês, que você perguntou lá atrás, Giovana, a melhor hora para ashwagandha não tem, depende do que você quer com ela. Ela é bem flexível, você pode usar de manhã, pode usar à tarde, pode usar à noite. Ah, eu tenho muita fome no final do dia e muita insônia. Joga uma dose no meio da tarde e uma dose antes de dormir. Ou, só tem insônia, joga à noite. Ou eu Uhum. sou muito ansiosa de manhã, põe de manhã. Cortisol tá baixo, de manhã, cortisol tá alto, de manhã. A gente vai modificando bem isso, tá? Ela é super flexível, diferente da rudiola, que ela é mais chatinha às vezes, eu praticamente não uso, não Eu gosto. A Luana amo. gosta bastante, né, Lu? Amo. Eu não Eu tô até gosto. passando um tempo sem, mas é um dos meus suplementos favoritos, assim, em termos de adaptógeno. Agora, a rhodiola é de manhã, né? Não inventem. Já Exato. vi muita prescrição de rhodiola à noite, tá? Não, mas, nossa, piora muito a qualidade do É, sono. Não vale a pena. não gosto muito, não. Então Feito, é turma. isso, gente. Tchau, tchau. Vai ficar gravado sim, tá bom? Vai. E agora a gente já vai postar nos stories o link para vocês se inscreverem gratuito, tá? Bom falar, porque é Isso, não. gratuito. Vocês se Só se inscrevem lá e tá inscrever, bom. gente.
Então tá bom, Lu, não tem obrigado. desculpa. Depois não venham perguntar de suplemento para resistência à insulina, se não se Verdade. inscreveram nessa, nessa Se aula. vocês não aprenderem nesse webinar que a gente vai fazer, gente, vocês não vão aprender nunca mais. Isso eu garanto. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Lu, obrigado. Tchau. Valeu, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.